Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 10, versículos 31 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, que ainda está argumentando com os judeus e está sofrendo a rejeição e a incredulidade da parte dos judeus. Inclusive, o evangelho de hoje fala que os judeus chegaram a pegar pedras para apedrejar Jesus. E Jesus, quando percebe, ele pergunta para os judeus: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Uma pergunta interessante essa que Jesus faz aos judeus. Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Não eram obras más, eram obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Ah, meu povo, na nossa caminhada cristã, a gente está sujeito a pedradas, mesmo que não tenhamos feito nenhum mal. E é muito interessante e importante a gente perceber e compreender isso. Porque o cristão não é aquele que faz o mal, ou pelo menos não deveria. O cristão em si é aquele que faz o bem. O cristão em si é aquele que faz o bem. Faz parte da essência do cristão fazer o bem, fazer obras boas, assim como Jesus. Só que, justamente por conta das obras boas, estamos sujeitos a levar pedrada. E na hora da pedrada a gente se pergunta: mas o que eu fiz? O que eu fiz de mal? Não, você não fez nada de mal. Porque o problema não está na pessoa que faz obras boas. O problema está em quem não acolhe as obras boas. Essa é a grande questão. Os judeus não receberam, não acolheram, não acreditaram em Jesus, nas suas obras. Isso aqui é interessante. Mas os judeus, eles responderam para Jesus. Eles disseram:
não queremos te apedrejar por causa das obras boas. Então o problema aqui já não eram as obras. Qual era o problema aqui então? Eles vão dizer, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Porque Jesus, aqui no Evangelho, ele diz claramente para os judeus que ele é o Filho de Deus. Jesus claramente chama Deus de Pai e se apresenta como Filho. E se ele é Filho, significa dizer que ele é Deus, porque Filho de Deus é Deus. Então Jesus ali está revelando a sua divindade, ele está revelando a sua natureza divina. Eu vim do Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Por ordem do Pai, realizei muitas obras boas. Mas os judeus não acolhem. Os judeus não acreditam. Os judeus não acreditam. Mas Jesus continua insistindo e se apresentando como Filho de Deus e chamando a Deus de Pai. E vai dizer que ele é aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Mas na frente Jesus vai dizer: se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja, Jesus revela a sua intimidade com o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E aí eles ficaram mais furiosos ainda e tentaram prender Jesus. Mas Jesus escapou das mãos deles. E Jesus saiu, foi para o outro lado do Jordão e permaneceu ali. E muitos, veja só, e muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Então vejam, acabava que algumas pessoas que ouviam as palavras de Jesus começavam a acreditar nele. E é muito interessante, meu povo, porque na nossa missão também é assim. Na nossa missão, muitos vão rejeitar, muitos vão pegar em pedras, mas também muitos vão acreditar. Muitos vão chegar à fé. Por isso que o importante é permanecermos fiéis à nossa missão. A nossa missão de evangelizar, a nossa missão de pregar o Evangelho, porque as pedradas virão, mas também muitos vão chegar à fé. Que o Senhor nos dê a graça da fidelidade, da perseverança na missão, para que possamos contribuir, ajudar muita gente a fazer experiência de Deus, a chegarem à fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.